Plantas morrem e a gente tem pouquíssimo controle sobre qualquer coisa na nossa vida. Eu sei que talvez esse início pareça não fazer muito sentido, mas eu vou te explicar. Eu nunca fui uma mãe de planta, assim, eu nunca tive vasinhos de planta pra cuidar, nunca fui aquela pessoa que plantou, que sabia como cuidar de planta. Eu sou uma mãe de pet, eu sei cuidar de bichinhos, de cachorrinho, gatinho, eu sei. Mas planta já é um rolê um pouco diferente pra mim e eu nunca tive. E ano passado eu ganhei meu primeiro buquê de flores, de rosas, mas eram rosas falsas. Mas por que eu ganhei um buquê de rosa falsa? Porque eu sempre disse pro meu namorado que eu não era uma boa pessoa pra ter planta, assim, que eu não sabia cuidar, eu ia ficar muito frustrada se ela morresse, se eu não conseguisse cuidar, eu ia ficar muito mal. E aí ele me deu um buquê de rosas vermelhas, mas falso. E que eu amo, que continua aqui comigo, que tá ali, assim, sendo uma decoração incrível no meu cantinho, mas que eu nunca precisei me preocupar, porque ela tava ali, e ela não tinha que ter nenhum cuidado, eu não precisava fazer nada pra que essa plantinha, esse buquê, continuasse intacto. Até que esse ano, ele me deu um outro buquê de crisântemos, uma florzinha branquinha, lindinha, toda delicada, uma coisa linda, e um buquê cheião, assim, tinha um monte de florzinha. E a gente sabe o que acontece com flores que têm vida de verdade, né? Você precisa cuidar. E eu realmente não sabia como cuidar. Tanto que quando ele me deu, ele falou, fica tranquila, pode ser que elas realmente morram, porque elas têm um tempo ali, né, de vida, ela floresceu já, a gente não sabe há quanto tempo, porque quando ele comprou, a gente não sabe quanto tempo já que tinha dado florzinha naquele buquê. Então, isso pode acontecer, tá tudo bem, não fica mal, não vai ser sua culpa, tá tudo bem. Ele já ficou tentando me preparar. Mas, ainda assim, eu peguei todas as dicas que eu podia, eu entendi o que a plantinha precisava, e eu fui descobrindo de lá pra cá, isso aconteceu em março, de lá pra cá eu fui descobrindo que realmente precisavam de muitos cuidados e que eu não sabia. Eu não sabia que às vezes a planta, só de você trocar ela de lugar, ela já pode sentir, porque ela pode sentir falta das outras plantinhas que estavam perto dela. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu não sabia que algumas plantas vão precisar de mais água, outras de menos. Eu não sabia que tinha diferença entre o cuidado que você tem com uma planta e o cuidado que você tem com uma flor. Eu não sabia que algumas vão se dar melhor em ambiente aberto, outras em um ambiente fechado. Eu nem sabia que tinha algumas plantas que não gostam tanto assim de sol, que elas não querem ficar ali num ambiente muito exposto, muito aberto. Então eu não sabia nada. Mas eu peguei todas as dicas e as orientações que as pessoas que conhecem mais e que puderam ali me dar, e eu fiz tudo o que eu podia pra essa plantinha. Inclusive, todas as florzinhas que estavam ali, né, já florescidas, bonitinhas, quando eu ganhei, elas caíram, murcharam, ficaram sequinha, triste, triste, triste. Mas começou a nascer outras, começou a nascer, assim, uns galinhos novos, uns raminhos novos, tava a coisa mais fofinha, uns bebezinhos, umas plantinhas minúsculas. E aí elas morreram também. E aí morreu tudo, o vasinho por inteiro. E eu precisei finalmente aceitar que ainda que eu tivesse feito tudo o que eu podia para aquela plantinha, ela morreu. E de lá pra cá, ele também me deu outras plantinhas. Eu tenho uma jiboia, que fica aqui em cima da minha estante. Eu tenho uma espada de São Jorge, que fica aqui na minha mesinha. E plantas são um pouco mais fáceis de cuidar. E essas respondem muito melhor no ambiente que eu tenho. Que é um quarto fechado, que não tem muito sol, muita entrada de sol. Mas ainda assim, eu percebo que eu fico muito preocupada. Meu Deus do céu, será que eu vou matar essas plantas? Meu Deus do céu, será que elas estão precisando de água? Tanto que eu vivo colocando lembretes pra mim mesma de colocar água nas plantas. Eu vivo escrevendo em post-its em lugares específicos. Eu vivo pedindo pra outras pessoas que vêm aqui na minha casa pra olhar, ver se a planta tá seca, ver se precisa de mais água. Eu vivo perguntando pra minha sogra, que é uma pessoa que conhece muito de plantas, será? Ela teve que praticamente me dar um tutorial, me mostrar, isso aqui é quando a terra tá seca, isso aqui é quando a terra tá molhada. Porque eu não sei cuidar. Mas o meu nível de preocupação é a questão aqui. Porque às vezes eu percebo isso, né? Quando eu paro pra dar uma olhada, pra reparar, pra sair do automático, eu percebo, Juliana, você tá muito preocupada em manter essa planta viva. E é legal, pode ser, né? Um sinônimo de cuidado. Eu realmente não quero, porque eu amo, eu acho lindo e eu tô ansiosíssima pra ver elas crescendo cada vez mais, dando mais galinhos, mais plantinhas. Eu tô muito ansiosa pra ver elas aumentando, assim, de tamanho. E isso sendo fruto do cuidado que eu vou ter com elas. Mas tem partes que não estão no meu controle.
E quando eu vi que a minha plantinha, né, o buquezinho de flores de crisântemo tinha morrido, eu lembro que eu até cheguei a postar nas redes sociais, e a minha psicóloga, inclusive, falou que eu tava tendo que lidar, né, na prática com a frustração de não ter controle com alguma coisa. E é exatamente isso. Foi aí que eu entendi que realmente, ainda que eu faça tudo o que eu puder, eu não vou poder fazer tudo no mundo. Assim, eu não vou conseguir garantir que não vai dar errado alguma coisa. Porque assim, eu posso estar errada também, né? Eu posso ter feito alguma coisa de errado. Eu posso ter aguado demais a minha planta. Ou eu posso ter dado menos sol pra ela do que ela precisava. Eu posso ter colocado ela num ambiente que não era muito bom pra ela. Eu posso ter errado no meu cuidado com a plantinha. Mas eu não tenho controle sobre isso, assim. Eu não tenho controle sobre o quanto tempo ela vai viver. Não tinha muito controle. Não tinha nada que eu pudesse fazer. Talvez, de novo, eu tenho pouquíssima experiência com plantas, eu posso estar totalmente errada, mas a reflexão que me trouxe tudo isso foi que algumas coisas, ainda que você tente fazer tudo muito certinho, você não tem controle do resultado que vai ter. Você não tem controle de qual que vai ser o resultado final de tudo isso, ainda que você ache que você tá ali seguindo um passo a passo muito bem definido. Porque é isso, com a plantinha eu tava seguindo um passo a passo. As pessoas me falaram, faz isso, faz aquilo, põe água tantas vezes, molha assim, molha assado, põe na janela. As pessoas me deram orientações. E eu não consegui controlar. Eu tava seguindo um passo a passo, fazendo tudo que eu achava que ia dar resultado perfeito, e não deu. E é óbvio, me frustrei, tá tudo bem eu me frustrar, mas esse é o lembrete. Quantas coisas na nossa vida que não são uma plantinha, não são um buquê de flor, mas quantas coisas a gente acha que tá fazendo ali o passo a passo perfeito pra ter o resultado que a gente acha que vai acontecer, e às vezes não dá esse resultado. Porque você não vai ter controle sobre tudo o que acontece na sua vida. Honestamente, você vai ter controle sobre pouquíssimas coisas que acontecem na sua vida. Porque as consequências não dependem só da sua participação. A gente tem um pouco essa ideia de que basta eu fazer a minha parte, que tudo vai dar... Às vezes não. Às vezes você vai fazer tudo que você pode, você vai entregar o seu máximo, você vai se organizar, você vai planejar, você vai estudar, você vai cuidar muito bem. E as coisas não vão dar certo. E é isso. É meio chato, assim, de perceber, é meio frustrante mesmo, e eu acho que a frustração não é uma coisa pra gente se culpar ou evitar, é só uma coisa pra gente aprender a lidar, porque é isso, hoje eu tenho tentado ficar menos vigilante com as minhas plantinhas, deixar que elas vivam, deixar que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Todos os cuidados que eu posso, eu vou fazer, mas eu também não posso fazer mais do que isso. E talvez a gente esteja falando sobre a morte de uma plantinha, mas a gente poderia estar falando sobre qualquer outro tipo de situação. A gente poderia estar falando sobre qualquer coisa que você vive e que você não tem controle, que não tem como você garantir o que vai acontecer. E aí, isso é o que me fez pensar muito depois nessa situação da plantinha, essa reflexão, é do como a gente vive os nossos dias, as nossas conquistas, nossos planos, na verdade, de conquistas, como a gente vive pensando demais lá no resultado final, lá na consequência que a gente quer conseguir atingir, e pode não dar certo. Você pode estar fazendo tudo, você pode fazer toda a sua parte e ainda assim não dá certo. E eu lembro, isso me faz lembrar de uma sessão de terapia minha em que eu falei pra minha psicóloga, eu sou uma pessoa muito resolutiva, eu sou mesmo, já trouxe em outros episódios isso, eu sou uma pessoa muito resolutiva. Me dê um problema e me dê um passo a passo pra resolver, meu querido, eu vou resolver. Ah, mas aí você não tá tendo a criatividade. Eu também vou ter. Eu vou dar um jeito de resolver o problema, eu vou seguir um passo a passo que me falarem que resolve. Eu sou uma pessoa resolutiva. Eu dou um jeito de resolver as coisas. E muitas vezes, quando eu me via frustrada com situações que eu não tava conseguindo resolver, eu falava pra ela, eu só queria que tivesse um passo a passo, assim, que alguém me falasse, faz isso, isso e isso que vai dar certo. Pronto. Você pode ter certeza que eu ia seguir esse passo a passo à risca, que eu ia ser assim a pessoa mais certeira nas atitudes. Mas não existe. Tem algumas coisas que eu realmente não consigo controlar a consequência, eu não consigo garantir o que vai acontecer, e aí, às vezes, a gente tem então essa ideia, né, de que isso vai gerar isso, né, uma linha reta, assim, faça isso que a consequência vai ser essa, né, o resultado vai ser esse, que quando você faz e não dá certo, você fica meio, e aí? O que tem que fazer a mais? E muitas vezes essa lacuna do e aí
eu preenchia com eu fiz alguma coisa de errado no sentido de quem eu sou, sabe? Tem alguma coisa de errado em mim, eu não sou boa o suficiente, nada do que eu faço dá certo, eu sou muito ruim em tudo, sabe? Eu preenchia essa lacuna do o que deu errado, não com a ideia de eu só não tenho controle. Eu tentei, eu fiz o que eu podia, mas não deu o resultado que poderia dar. Ok. Não, eu preenchia com a ideia de tá vendo, tem alguma coisa muito errada em mim, o problema sou eu. E esse é o ponto total da nossa reflexão aqui. Eu poderia ter olhado pra essa situação da plantinha e pensado, eu sou horrível com planta, não vai dar certo nunca, eu nunca vou conseguir cuidar de uma plantinha. E eu posso ter muita coisa ainda pra aprender, com certeza, porque eu não sou uma expert em plantas. Mas eu posso só olhar pra ideia de que eu fiz tudo o que eu podia, mas o resultado não é uma garantia. Porque eu poderia continuar aguando essa planta todo santo dia, eu poderia dar sol imenso pra ela e ela não viver. Eu não vou prolongar o tempo de vida de uma planta. Eu posso cuidar dela, mas talvez eu não possa prolongar o tempo de vida de uma planta. Talvez ela só tenha o tempo dela mesmo. Eu não posso fazer uma planta florescer mais rápido do que o tempo padrão, do tempo normal de uma planta. Não adianta, se eu colocar mais água aqui nessa planta, ela não vai falar, tá bom, então hoje eu vou florescer 10% mais. Eu vou crescer 10%. Não vai. Leva tempo. Tanto que eu fico aqui convivendo com as minhas plantinhas atuais e eu nem percebo que elas estão crescendo, que elas estão, sabe, ficando maiores, mais cheias. E aí alguém vê, às vezes, uma foto que eu posto, um vídeo, ou meu namorado vem aqui e ele fala, tá muito maior, elas estão crescendo, tá dando certo. E eu não tô nem percebendo. Eu não vou conseguir o tempo inteiro garantir que só porque eu fiz tudo certo, o resultado também vai dar certo, porque as coisas não dependem só de mim. Eu acho que esse é um ponto importante para pessoas como eu. Talvez você esteja se identificando, a gente coloca uma responsabilidade em nós mesmas muito grande, de que a gente tem que fazer tudo para que dê tudo certo, para que tudo na nossa vida dê certinho. E quando alguma coisa não sai extremamente certinho como a gente gostaria, a gente se culpa, porque o processo já começou como uma culpa nossa. A gente desde o início já acredita que a responsabilidade é nossa, que cabe só a nós fazer as coisas darem certo. E se a gente levar isso para um lugar diferente, vamos pensar numa relação. Como que você pode garantir que uma relação vai dar certo? Ainda que você faça tudo, que você faça toda a sua parte. Se o outro não fizer a parte dele, não tem como a gente garantir. Não tem como a gente garantir o que a gente vai continuar sentindo, não tem como a gente garantir quais comportamentos a outra pessoa vai ter. E isso é meio frustrante, se você continua dando esse valor demais para que as coisas que você faça tenham que dar um resultado X. Porque é frustrante porque o ambiente não tá ali respondendo ao seu script, as pessoas ao seu redor não estão respondendo ao seu script, plantas vão morrer ainda que não esteja no seu script. Coisas vão dar errado, ainda que você tenha feito tudo o que você poderia fazer pra dar certo. Porque simplesmente tem coisa que não tá no seu controle. Tem partes dessa situação, dessa equação da sua vida que não tá no seu controle. E o que te resta, assim? É ficar tentando controlar uma coisa que não dá pra controlar e se frustrar cada vez mais? Ou é meio que lidar com a ideia de aceitar que tem coisa que você simplesmente não pode controlar? Eu não falo isso pra você abrir mão das responsabilidades que são realmente suas. Eu não falo isso pra você viver uma vida meio morna, assim, do tipo, nem vou fazer nada porque não vai dar certo, ou porque eu não tenho como controlar se vai dar certo. Não, não é isso. É só do fazer a sua parte, não é a mesma coisa de se responsabilizar pelo resultado total. Fazer a sua parte é só fazer a sua parte. Existem outras partes para preencher esse quebra-cabeça e fazer com que alguma coisa dê certo ou dê errado. Até porque esse resultado, né, de dar certo ou dar errado, ele é tão abstrato, é um outro assunto, é uma outra camada. Porque o que a gente também tá considerando como dar certo ou dar errado? Talvez até tenha dado certo, a plantinha viveu o tanto que ela tinha pra viver aqui. Eu consegui cuidar dela o máximo que eu podia. Ou até foi graças a essa plantinha que morreu que eu comecei a entender mais pra cuidar melhor das plantinhas que estão aqui. E é óbvio que eu não fico feliz que ela tenha morrido, mas sei lá, eu só entendi que não tem como eu controlar tudo. Que ainda que eu faça tudo da minha parte, o resultado pode não vir. E isso é muito perigoso se a gente não tomar o cuidado de se isentar um pouco das responsabilidades, das culpas, do controle excessivo de tudo, porque se você não tiver controle sobre as coisas, mas ainda assim ficar se responsabilizando, você vai colocar um peso cada vez maior em você mesmo. Você nunca chega lá. Eu fico muito com aquela bendita expressão que eu repito
vários episódios. O tal do ser boa o suficiente. Porque se você acha que ser bom o suficiente é fazer tudo certo, e fazer tudo certo é ter os resultados que você espera, se qualquer coisa sair do seu controle, porque vai sair do seu controle, se qualquer imprevisto que você tiver acontecer, quem é a pessoa que vai ser tida como ruim, como não ser boa o suficiente em algo? É você. E tem coisa, até do que eu tava falando aqui, eu fiquei pensando, tem coisa que é só aprendizado, né? E não é um aprendizado do, é aquela filosofia de que você vai aprender. Não, do realmente aprender as coisas. Eu nunca tive uma planta. Tá tudo bem. Se é a primeira planta que eu tive na minha vida, acabou morrendo. Eu não sei o que eu poderia ter feito de melhor, eu ainda não sei se eu poderia ter feito alguma coisa de diferente. Eu tô aprendendo a cuidar das minhas plantinhas. Mas eu também tô aprendendo a validar que tem coisa que simplesmente não tá no meu controle. E talvez seja isso que você também precisa fazer. Porque plantas ainda vão morrer. Relacionamentos, amizades, várias situações ainda vão ter fim na sua vida, mesmo que você faça tudo certo. Alguns planos seus não vão dar certo, alguns resultados vão ser diferentes do que você está imaginando. E isso não é para te desanimar. É para você talvez entender que você pode fazer coisas diferentes, que você pode aliviar a pressão que você coloca em você mesma, porque tem coisa que simplesmente não depende de você. Ou pelo menos não 100%. Entender a sua parcela de responsabilidade é diferente de colocar uma culpa em você, como se você fosse a dona do mundo e tudo tivesse que acontecer exatamente como você gostaria. Seria ótimo se a gente tivesse um script do mundo e todo mundo seguisse ele bonitinho? Talvez seria, mas também seria bem sem graça, né? Porque as coisas não teriam nenhum pingo de emoção. É tipo assistir um filme que você já sabe o final. Você já sabe tudo que vai acontecer. Então, apesar de ser muito ruim as coisas saírem do nosso controle, apesar de ser muito ruim a gente ter que lidar com coisas que não dão certo, também é muito ruim se responsabilizar por tudo e acreditar que tudo que deu errado é culpa sua. É um problema sobre você, sobre quem você é. É aí que a nossa autoestima também vai, pro beleléu, porque a gente acha que não é boa em nada. Afinal, a gente vive um monte de imprevisto ao longo da nossa vida. Então, sim, plantas morrem, é triste, é difícil, coisas dão errado, é triste, é difícil. Mas a melhor coisa que você pode fazer por você, e é que eu tenho aprendido a fazer por mim, é entender até onde eu posso ir, até onde é a minha responsabilidade e até onde eu só vou poder lidar com aquilo que foge do meu controle.